Convidamos para compor a mesa a Coordenadora Geral de Políticas da Educação Profissional e Tecnológica, a senhora Cléia Tereza Queiroz. A Coordenadora Geral de Desenvolvimento e Monitoramento de Programas de Educação Profissional e Tecnológica, a senhora Nilva Schroeder. Elas não ganham palminha, gente? Bom dia a todos e a todas. De fato, é um enorme prazer para o Ministério da Educação estar realizando esse evento, né, numa parceria e numa integração, de fato, entre duas secretarias, a CETEC, por meio de duas diretorias, né, tanto a diretoria do professor Marcelo Pérez quanto a diretoria de políticas, que eu represento, e a diretoria, né, de Educação de Jovens e Adultos, Política de Educação de Jovens e Adultos dentro da SECADI. Né? Então, foi uma ação que iniciou, na verdade, desde outubro, final de outubro, início de novembro, né, que nós vimos fomentando esta ação, que culminou com alguns ajustes, algumas alterações na lei do próprio Pronatec, na elaboração de portarias da Bolsa Formação e, por fim, num documento referência para essa nova ação dentro da Bolsa Formação, que, na verdade, é uma incorporação de um programa que já existe, né, pelo menos desde 2004, 2005, que é o ProEjo, né, e que vem sendo desenvolvido nas diversas redes, em especial na rede federal e nas redes estaduais, em algumas redes estaduais, e que agora nossa intenção, de fato, a partir inclusive de metas colocadas no próprio Plano Nacional da Educação, que ainda não está aprovado, mas, né, que tem vigência 2011 até 2020, e que essa ação, a partir de um grupo de trabalho, ela cria corpo e cria sustentação para a ampliação, de fato, dessa ação do ProEja no nosso país. Então, eu vou ser muito breve, né? Nós vamos fazer uma apresentação que é um painel, né? Nós três conjuntamente. Você pode botar a apresentação para mim? E essa apresentação ela vai ter 3 momentos, né? Que na verdade tentarão retratar o que está colocado, o que está posto na proposta de documento referência, na minuta, né, que vocês terão impressa também para trabalhar nos grupos de trabalho. E pode passar. Então, nós vamos fazer uma apresentação em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o ProEja, já que nós temos aqui nas redes ofertantes algumas que ainda não são ofertantes do ProEja, então vamos falar um pouco desse programa. Na sequência, nós vamos falar sobre a ideia, ou seja, como nós concebemos o Pronatec EJA, né? E por fim, né, falar um pouquinho mais de questões operacionais, as referências operacionais da própria Bolsa Formação, que certamente, mesmo estando todos aqui, a maioria de nós trabalhando já com a Bolsa Formação, mas algumas questões que precisam ser adaptadas, digamos assim, para o Pronatec EJA, nós vamos fazer. Então, a professora Cléia, vou convidar primeiro a professora Cléia, que vai iniciar a primeira parte da nossa apresentação. Só uma questão, por favor, só para a gente definir se anota, se presta atenção, se tira foto dos slides. Depois vai estar disponível o slide e a gente pede que não seja feita intervenção durante a apresentação, para justamente ao final a gente abre, porque na verdade o que nós vamos expor aqui é o documento referência com outro formato, né, para que vocês comecem a se apropriar desse documento, né, e um dos objetivos desse seminário é justamente nos apropriarmos desse documento, discuti-lo e dar sugestões, ofertar contribuições para que, como o professor Marcelo colocou, para que essa ação ela, de fato possa se concretizar. Né? Então, esse é o objetivo maior desse seminário. E aí, nesse sentido, mesmo que a gente tentou fazer um pouco mais enxuta a apresentação, mas 3 mulheres. Vocês viram que a gente foi combinando hoje, né? Inclusive, não foi combinado, mas nós viemos combinando. Então, nós tentamos fazer o mais enxuto possível, mas, infelizmente, nós nos exaltamos. E aí, acredito que nós tínhamos programado 1 hora de apresentação, acredito que vai dar um pouco mais. E já peço desculpas de antemão. Bom dia a todos. Agradecemos a
vinda de vocês, né, para esse seminário, a participação de vocês. E queria desejar a todos nós, né, 3 dias de trabalhos, né, profícuos, que a gente consiga sair daqui, né, com bastante colaborações de vocês. A gente está esperando, né, isso. Eu vou falar, assim, mais uma visão do que é o PROEJA, do que já está estabelecido no PROEJA e um pouquinho do resgate, né, histórico, bem breve. Eu acho que eu não vou deixar para as duas ali que falam mais. Então, vamos lá. Os objetivos do PROEJA, né? A ampliação da oferta pública da educação profissional, aliada à universalização da educação básica para o atendimento aos jovens e adultos, né? A implementação de uma política educacional que proporcione a esse público acesso gratuito e de qualidade à educação profissional integrada à educação básica. Então, o PROEJA, ele surge, né, em 2005 com esses objetivos. Dentre seus princípios, que estão bem colocados nos documentos base, né, nós temos 3 documentos básicos do PROEJA. A gente tem a inclusão da população de EJA nas ofertas dos sistemas educacionais, a inserção orgânica da modalidade de EJA integrada à educação profissional nos sistemas educacionais públicos e o trabalho como princípio educativo. A LDB, ela já coloca, né, já por conta do desenvolvimento do PROEJA, né, houve uma alteração na LDB em 2008 e reforçando, né, a integração da educação profissional com a educação de jovens e adultos. Então, está lá contemplado na LDB, né, os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não puderem efetuar estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. E aí, num dos seus artigos, a educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional. Né? Essa foi uma das alterações que foram feitas à LDB, já por conta do desenvolvimento, né, de 3 anos, 2 anos e meio do PROEJA na rede federal. E aí o PROEJA, na verdade, ele começa, né, em 2005, inicialmente foi publicada a portaria 2080, que ainda não denominava, né, PROEJA, ainda não um programa, mas estabelecia, né, as diretrizes para ofertas de cursos da educação profissional integrada ao ensino médio, inicialmente, né, na modalidade de educação de jovens e adultos. 11 dias depois é publicado o decreto, né, que aí sim adota, né, essa terminologia do PROEJA, né, a sigla do PROEJA, e institui o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio, na época ainda ensino médio, na modalidade de educação de jovens e adultos. E nesse decreto a gente tinha as cargas horárias dos cursos, né, como cargas horárias máximas, né, e para o FIC a gente tinha um máximo de 1.600 horas e o técnico 2.400 horas, né, atendendo ao mínimo de 1.200 para formação geral, né, e o restante da carga horária atendendo, no caso dos cursos técnicos, ao mínimo estabelecido para o curso na habilitação profissional, né, e os FIC, né, aí a gente tinha 200 horas no mínimo de formação profissional, né. Em 2006, aí é publicado o decreto 5840, né, praticamente um ano depois, né, em julho de 2006, que traz grandes mudanças, né, mudanças substanciais ao programa, né, e aí a gente pontua aí as grandes alterações que foram feitas. A primeira que foi a abrangência do programa. Então, deixa de ser um programa que integra a educação profissional,
ao ensino médio e passa a integrar toda a educação básica. Com isso, a gente tem a possibilidade de ofertas, né, de cursos também integrados ao ensino fundamental, né? A outra ampliação que a gente teve foi das instituições ofertantes. Até então, a oferta do PROEJO estava restrita à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Com o Decreto 5840, né, aumenta a abrangência aí das instituições ofertantes, possibilitando, não como obrigatoriedade, como é para a rede federal, mas como possibilidade de oferta, né, as redes estaduais e municipais e também o Sistema S. A outra alteração que foi feita, né, foi a ampliação das possibilidades de cursos ofertados. Quando a gente amplia de ensino médio para toda a educação básica, aí você entra também com as possibilidades de oferta dos cursos FIC integrados também no ensino fundamental. E aí é usando as séries iniciais ou as séries finais do ensino fundamental, né, além do técnico que já estava previsto no 5478. Uma outra alteração que foi feita foi em relação às cargas horárias. No decreto 5478, as cargas horárias eram tidas como máximo. Já no decreto 5840, a gente tem as cargas horárias como um mínimo estabelecido. Então, com isso, fica, né, sob a responsabilidade das instituições na elaboração dos seus projetos pedagógicos, dos cursos, né, a carga horária total que o curso vai ter, desde que se obedeça à carga horária mínima estabelecida no decreto, né, sendo 1.400 para a formação inicial, dessas 1.400, 1.200 no mínimo para a formação geral e no mínimo 200 para a formação profissional, né, no nível de curso de formação inicial e continuada. Já na educação profissional técnica de nível médio, aí a gente tem um mínimo de 2.400 horas, sendo um mínimo de 1.200 para a formação geral e a carga horária mínima estabelecida, né, para a habilitação profissional de acordo com o catálogo de cursos técnicos, né, o CNCT. Em 2012, aí a gente tem a publicação, né, no final do ano passado, setembro do ano passado, né, a resolução número 6 do Conselho Nacional de Educação, né, traz algumas novas possibilidades para a educação profissional e aí incluída a educação profissional integrada à educação de jovens e adultos, que é o PROEJO. Então, no seu artigo 26, no parágrafo único, né, a resolução 6 estabelece que, se respeitados os mínimos previstos de duração e carga horária total, o plano do curso técnico de nível médio pode prever atividades não presenciais até 20% da carga horária diária do curso. Então, aí com a resolução 6, a gente tem, né, uma nova diretriz que possibilita 20% da carga horária, né, diária do curso ser trabalhado em atividades não presenciais, né. Em seu artigo 28, né, mantém a carga horária, que é só reforçando a carga horária, né, do que já estava, né, no decreto 5840, os cursos de educação profissional técnica de nível médio, na forma articulada e integrada com o ensino médio, na modalidade de educação de jovens e adultos, tem a carga horária mínima total de 2.400 horas, devendo assegurar cumulativamente um mínimo de 1.200 horas para a formação no ensino médio, acrescida 1.200 destinada à formação profissional do técnico de nível médio. Isso é exatamente o que já estava no decreto 5840. Né? A diferença está aí na questão das 1.200 horas da formação profissional. Né? Uma alteração que foi feita, né, através da resolução 6, quer dizer, uma possibilidade que a gente tem é que dessas 1.200 horas para a formação profissional,
No caso, por exemplo, da habilitação profissional, que tem uma carga horária mínima de 800 horas, você ter a disponibilidade dessas 400 horas que restam, né, para a formação profissional, elas serem utilizadas ou na oferta do estágio, né, supervisionado, né, ou na oferta no desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso. Então, essa é uma alteração que veio, né, com a resolução 6 do final do ano passado, que não estava prevista inicialmente, né. Nos cursos de 1.000 horas, aí você tem 200 horas, né, de disponibilidade para o estágio, né, ou para o trabalho de conclusão de curso. No caso dos cursos, né, nas habilitações profissionais de 1.200 horas, aí não tem jeito. Se o curso tiver a previsão de estágio, essa carga horária do estágio tem que ser acrescida, né, a carga horária do curso, que é 2.400 horas. Além disso, no artigo 30, né, a resolução 6, né, coloca que há possibilidades, né, de etapas com terminalidade, né, no caso de ser previsto no projeto do curso, né, etapas com terminalidade, isso já está previsto há muito tempo, mas aqui na resolução 6, né, é colocado um percentual, né, mínimo para essa, né, para que essa etapa tenha terminalidade, né? Então a gente tem aqui que para essas etapas de terminalidade você tem que ter 20% da carga horária mínima para a habilitação profissional, né? Então, para que você possa ter essa certificação de qualificação profissional, né, que é uma certificação intermediária, né, do curso técnico. E aí a gente tem como possibilidades de oferta do PROEJA, o PROEJA técnico, né, que é o curso técnico integrado ou concomitante ao ensino médio, né, isso aí já vem desde 2005. E nas possibilidades de PROEJA FIC, né, que são os cursos de formação inicial e continuada, a gente pode ter integrado ou concomitante aos anos iniciais do ensino fundamental, né, aos anos finais do ensino fundamental ou também ao ensino médio. Então, essas são as possibilidades que a gente tem de oferta dos cursos do PROEJA, né. No caso da concomitância, a gente tem, né, como possibilidades que essa concomitância seja feita em uma mesma instituição ou em instituições distintas, com matrículas distintas, né, são cursos distintos. E a terceira possibilidade é a oferta do concomitante em instituições distintas, mas com um projeto pedagógico unificado. E a oferta sendo feita através de um acordo, um convênio de intercomplementaridade, né? Nesse caso, o aluno tem 2 matrículas, mas a certificação é única, é conjunta, as 2 instituições fazem a certificação, né, conjunta, ele vai receber um diploma único, né, um certificado único, assinado pelas 2 instituições, que isso tem que estar previsto, né, no acordo de intercomplementaridade. E aí, em relação às cargas horárias, né, eu fiz esse quadrinho, espero que vocês consigam entender. Aí a gente tem possibilidade de carga horária presencial, não presencial, né, a gente tem a possibilidade de 20% de carga horária não presencial. A gente tem a possibilidade do estágio profissional, né, supervisionado ou TCC, entrando na carga horária dos cursos. Na formação geral, a gente tem aí, né, a carga horária total presencial e não presencial, né, totalizando aí 1.200 horas em relação à formação geral. Na formação profissional, a depender da habilitação, né, que a gente tem cargas horárias mínimas de 800, 1.000 ou 1.200 horas, conforme o catálogo nacional de cursos.
Então, aí a gente tem, né, essas possibilidades de carga horária presencial, considerando 20% não presencial, e a carga horária do estágio. Então, para um curso, né, com habilitação profissional de 800 horas, a gente teria disponibilidade de 400 horas do estágio profissional ou TCC, né? Para o de 1.000, a gente tem a possibilidade de 200 horas. O de 1.200, não, a carga horária de estágio ou TCC tem que estar além, né, da carga horária do curso, né? Aí a gente colocou asterisco que isso são possibilidades. A instituição não é obrigada a colocar a aula atividade não presencial, colocar o estágio dentro da carga horária. Isso são possibilidades, né? E temos no final, né, o total das cargas horárias, que isso sim tem que ser, né, obedecido, esse mínimo de 2.400 horas, né, atendendo 1.200 para formação geral e 1.200 para formação profissional. Isso aí também como mínimo, né? Então, se a instituição quiser fazer um projeto pedagógico com carga horária além disso, também não tem problema nenhum. Então, essa é a visão geral que a gente tem, né, do PROEJA, como ele está colocado, como ele está estabelecido e que não se altera nessa oferta né, através do financiamento da Bolsa Formação. Tudo que está aí, né, tem que ser obedecido, né, também na oferta através do financiamento da Bolsa Formação. E aí a gente mantém os documentos base também como uma referência, né, na definição pedagógica. Lá os documentos base estão bem detalhados, né, os princípios do PROEJA, né, então a gente usa os documentos base do PROEJA também como referência na elaboração dos projetos pedagógicos do curso, né, porque serão cursos do PROEJA independente do financiamento, né. É claro que a gente tem algumas questões que são próprias, né, do Pronatec, da Bolsa Formação, mas em termos de questões pedagógicas e curriculares, né, o PROEJA, toda a legislação do PROEJA se mantém e os documentos base também como referência para esse trabalho.